Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus maravilhoso, misericordioso, grandioso. Estamos aqui, Pai, nessa tarde, mais uma vez, Pai, para louvar, engrandecer e bendizer o Teu nome. Pai, somos gratos a Ti por mais essa oportunidade de aprendermos mais da Tua palavra. Aprendermos mais, Pai, dos Teus mandamentos, dos Teus ensinos. Estamos aqui, Pai, humildemente Te pedindo, esteja conosco nesse estudo de hoje. Revele-se a nós, Pai, através da Tua palavra. Nos mostre, Pai, cada um dos Teus preceitos e cada um dos Teus ordenamentos, para que assim possamos viver segundo a Tua palavra e nos fundamentarmos e sermos redarguidos com a Tua palavra. Tire, Pai, as escamas dos nossos olhos, as traves dos nossos olhos, os tampões dos nossos ouvidos, Pai, para que a Tua palavra ela venha entrar tanto no nosso coração quanto nas nossas mentes, e que o nosso coração venha ser terra fértil, para que a semente da Tua palavra venha frutificar em nossas vidas. Sabemos, Pai, que aqui somos pessoas falhas, errôneas e pecadoras, mas nós estamos aqui falando da Tua palavra que é santa. Então nós precisamos da Tua presença, Pai, para nos instruir. Que não seja esse Teu menor servo aqui falando hoje, mas que seja a Tua vontade dita através da boca dele. Que nada do que eu vier falar de mim mesmo seja válido, mas que toda a Tua palavra, Pai, que é a verdade, venha a ser entronizada nos corações de cada um dos irmãos. É por isso que eu Te peço, Pai, nos dê força, graça e discernimento através da Tua palavra. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então, pois bem, irmãos, vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Dar continuidade aí aos estudos que estamos fazendo do Novo Testamento. Ali iniciamos no período interbíblico e já estamos entrando aí hoje no capítulo 6 do Evangelho de Jesus conforme Mateus. Então eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias, pegarem os vossos cadernos, a água, uma caneta, para que junto possamos aprender mais da palavra do Senhor. Aqueles que não podem, estão no seu trabalho, estão ouvindo, escutem bem, abra o seu coração, porque eu tenho certeza de que a palavra do Senhor ela não volta vazia. Então, mesmo aí você não podendo fazer sua anotação hoje, mas você terá a oportunidade de ir ao YouTube, caso você tenha alguma dúvida, E você vai aprender sim com o Senhor, porque é Ele que nos instrui, Ele que nos guia através de sua palavra. Então pegue a sua Bíblia, irmãos, e vamos hoje abrir no Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 6. Amém, irmãos? Capítulo 6, nós vamos hoje aqui ler do versículo 1 ao 4. Amém? Talvez seja um pouco menor o estudo hoje, tá? Não quero entrar aqui em dois temas ao mesmo tempo para não atropelar, porque a partir do versículo 5 já fala sobre outro tema. Então aqui vamos fazer como sempre estamos fazendo aqui, levando tema por tema, sem atropelar a palavra, para que nós possamos entender verdadeiramente ali o sentido bíblico, o sentido que Cristo disse aqui, o que o autor escreveu, no seu contexto, para que nós possamos viver fundamentado na palavra verdadeira. Amém, irmãos? Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 6, versículos 1 ao 4. A versão que eu estou utilizando é a Almeida Revista e Atualizada, irmãos. ARA. O irmão acompanhe na Bíblia física que estiver aí, ou se estiver no aplicativo do WhatsApp, ou
do aplicativo da Bíblia, perdão, irmãos, coloque aí também, se quiser acompanhar na mesma versão que eu, da Ara, ou numa versão que o irmão mais lhe apraz. Amém, irmãos? Então vamos lá? Na minha versão diz assim, capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Amém, irmãos? Muito forte, né? Esses versículos aqui. E muito atual, como nós sempre dizemos aqui. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Glória a Deus. Então vamos dar uma contextualizada aqui, não é verdade? Lembrando que nós acabamos de sair aqui do capítulo 5. Jesus Cristo falando aos seus discípulos. Nós continuamos aqui no Sermão do Monte. Amém, irmãos? O Sermão do Monte não acaba no capítulo 5. Então aqui ele está falando aos seus discípulos, aqueles que são servos de Deus, aqueles que são verdadeiramente moradores do reino dos céus, aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Essas são as palavras de Jesus a eles. Nós vimos aí que do capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12, Jesus Cristo ele fala ali das bem-aventuranças, não é verdade? E ele vai mostrar ali que só é capaz de fazer aquelas bem-aventuranças, praticá-las, aqueles que são realmente transformados pelo Espírito Santo de Deus. Né? Depois ele vai falar ali do sal da terra, da luz do mundo. Depois ele vai explicar a lei, provando aos judeus ali que ele não veio revogar ou transgredir a lei. Pelo contrário, ele veio cumprir a lei de Deus, né? Porque ele seria o único capaz de cumprir no seu sentido, né, sacerdotal e naquele sentido exclusivo aos judeus, né? Porém as leis morais continuam até hoje, e nós vimos, né, ali ele dando exemplos de interpretações da lei moral que tinham sido deturpadas pelos fariseus, né? E tinham sido deturpadas sobre a lei do homicídio, a lei do adultério, a lei dos juramentos, a lei da vingança e do amor ao próximo. Então Jesus Cristo está falando aqui ao povo de Deus, aquele povo que é regenerado pelo Espírito Santo, porque só a esse povo é capaz de fazer isso, irmãos. E agora ele vai nos começar a ensinar sobre a prática da justiça e como se dar a esmola, de como ser humilde, de como ser ajudador, não é verdade? Mateus ele nos retratou aqui no finalzinho do capítulo 5, Jesus Cristo como o verdadeiro intérprete da lei. Nós vimos aqui, ele interpretou a lei no seu sentido correto, porque os fariseus, eles vieram numa transformação aí da lei para o seu próprio benefício, ao seu bel prazer, até acrescentando palavras onde não deviam, interpretando da maneira que eles queriam, e não da forma que Deus passou a Moisés. E agora, Mateus ele nos apresenta Jesus como um ensinador também sobre não só sobre a interpretação, irmão, mas também sobre a verdadeira espiritualidade. Então, a partir de agora, nós vamos ver Jesus falando sobre o espiritual.
Nós vimos aqui a interpretação da lei no seu sentido literal. Aquelas pessoas que são verdadeiramente transformadas pelo Espírito Santo de Deus. E a partir de agora nós vamos ver também as práticas espirituais. No capítulo 6. Jesus havia ensinado, irmãos, aquelas pessoas que são perseguidas por causa da justiça, que eles seriam bem-aventurados, né? Lá no versículo 10 do capítulo 5 nós vimos isso, né? Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. E ele também lá no versículo 20 do capítulo 5, ele vai dizer que a nossa justiça, ela tem que exercer em muito a dos escribas e dos fariseus, né? Porque senão a gente não ia entrar no reino dos céus. Capítulo 5 ele diz isso. E aqui no versículo 1, ele vai tratar justamente acerca disso, irmãos. Agora Jesus, ele nos alerta acerca do perigo da justiça com hipocrisia. A justiça que se autopromove. A justiça que, ao invés de fazer a vontade de Deus, ela busca o holofote do reconhecimento. No capítulo 6, versículo 1, a espiritualidade que aqui é mostrada, irmãos, por Jesus, ela tem como fim, ela tem como objetivo ostentar. Ela tem como fim, irmãos, ganhar reconhecimento dos homens. Perceba, leremos junto de novo, capítulo 6, versículo 1. Jesus Cristo está falando aos seus aqui, ao seu povo, às suas ovelhas: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser-vos visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Por que Jesus está dizendo isso, irmãos? Por que Jesus está dizendo isso? Jesus está dizendo isso, irmãos, porque isso aqui era a prática que estava ocorrendo. Que vinha-se os fariseus, os saduceus, os escribas, os sacerdotes, os rabinos. Eles faziam. Eles, como bons atores que eles eram, eles praticavam a justiça, mas não a fim de ser justo perante Deus, mas a fim de se autopromover, de se auto-vangloriar, do auto-reconhecimento dos homens. E aí, irmãos? Será que nós temos alguma relação com a realidade de hoje em dia, isso aqui? Será que temos algo em comum com o que temos visto hoje, praticado pelas pessoas que dizem crer em Cristo e que dizem ser transformados por Cristo? Não é mera coincidência, irmãos, esse versículo aqui. Jesus já está mandando guardai-vos, porque ele sabia que não só na época dos discípulos, mas em toda a humanidade pós Jesus Cristo também, como vinha sido antes, haveriam pessoas que fariam isso, como fazem hoje. Que não perdem tempo em ajudar alguém, mas não com a intenção da justiça de Deus, mas com a intenção de se autopromover. E com isso, muitas vezes até levam as pessoas que estão sendo ajudadas à humilhação extrema, à exposição ao ridículo. Então, nesse primeiro versículo aqui, irmãos, nós vamos ver alguns aspectos que Jesus nos mostra a respeito da prática da justiça. A prática da justiça verdadeira. Em primeiro lugar, nós podemos ver aqui, irmãos, o que Jesus nos mostra, o que Jesus nos manda fazer. Isso aqui é uma doutrina de Jesus aos que são servos de Cristo verdadeiramente transformados pelo Espírito Santo de Deus. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens.
Irmãos, isso é sério. Irmãos, muitas vezes a obra de caridade, ela nos traz um chamativo a querer nos mostrar perante a sociedade. E quando eu falo a nós, é a todos nós. Irmãos, eu, você e qualquer um que está ouvindo essa palavra hoje é tão miserável quanto um mendigo. A única coisa que nos faz buscar fazer o bem, irmãos, é a transformação pelo Espírito Santo. A nossa diferença, irmãos, entre uma pessoa que age de maneira ruim para uma pessoa que age de maneira boa é o Espírito Santo. Guardai-vos de exercer a justiça diante dos homens. A justiça, irmãos, ela deve ser praticada, mas não como uma propaganda. O que você tem que ser justo, mas não como maneira de se promover. Não como maneira de autoengrandecimento do seu nome ou do seu ministério ou da igreja que você representa. A glória da justiça praticada pelo cristão verdadeiro, ela deve ser recebida por Deus. Lembre-se, irmãos, toda honra e toda glória seja dada a Deus. Como diz Paulo, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, para a glória de Deus Pai. Então tudo que o cristão verdadeiro pratica, irmãos, ele não é para a sua vanglória, ele não é para o seu autoengrandecimento, ele não é para que o seu ego seja massageado, ele não é para que você escute elogios, ele não é para que você seja taxado como bom, mas tudo que o cristão verdadeiro pratica, como intenção e como espiritualidade, tem que ser a glória de Deus e não a do homem. Jesus nos diz aqui que se nós não fizermos isto, não teremos galardão diante do nosso Pai. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o homem que se diz cristão e faz algo para o seu auto-reconhecimento, com a intenção do auto-reconhecimento, ele exerce uma justiça hipócrita. E aí, irmãos, é algo que se torna difícil para nós. Porque, irmãos, nós como cristãos e seres humanos, não temos como julgar a obra do outro irmão, a intenção do outro irmão, a intenção do coração. Mas a Bíblia também diz que pelos frutos conhecereis. Não é fácil, irmãos, exercer a justiça de forma correta. Na realidade, irmãos, eu vou mais além. É impossível exercer a justiça de forma correta se não possuir transformação do Espírito Santo. Se você não possuir uma transformação do Espírito Santo, irmãos, se você não nascer de novo, se você não se transformar de corpo e de mente, de coração por completo, você vai estar fazendo uma justiça hipócrita. Pastor, mas que tanto hipócrita é esse? Irmãos, a palavra hipócrita, ela tem origem no grego e ela é o termo para teatro. É o mesmo termo. Quando Jesus fala de hipócrita, ou João Batista fala de hipócrita, ele fala de uma pessoa que é um ator. Perceba, quando os atores desempenham algum papel, ou fingem que ser alguém que não são, muitas das vezes as pessoas até entram dentro daquilo. Muitas pessoas hoje reconhecem pessoas
que são famosas, né? Famosas assim no mundo, a respeito de fama pessoal, por conta de papéis interpretados como atores de filme, de novelas, não é? E muitas pessoas são reconhecidas pelo nome dos personagens, mas não pelo seu próprio nome. Muitas vezes você lembra de uma pessoa, mas você fala, aquela pessoa é a pessoa da novela tal, que fez a pessoa tal, mas não sabe quem é ela, qual é a vida dela, como ela vive. Jesus dizia aqui então que a pessoa que pratica a justiça sem a transformação verdadeira do Espírito, ela é hipócrita, ela é um ator. É uma pessoa que usa máscara. E aqui, irmãos, ele está se referindo primordialmente àquelas pessoas religiosas. Quando Jesus ele diz isso aqui, irmãos, ele não está falando somente com os ricos da época. Ele está falando principalmente com os religiosos, fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes, rabinos, anciãos. Ele está se referindo a alguém que usa a religião de forma deliberada, irmãos, para esconder os seus pecados e promover isso para atrás daquilo tampar as muitas práticas pecaminosas que ele tem. Para as pessoas que não conseguem discernir a intenção, levar aquilo como atitude boa. Ser hipócrita, irmãos, é quando a gente finge ser algo que não somos. Ou quando tentamos fazer os outros acreditarem em algo que nós não fazemos realmente. Ou que não praticamos realmente. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui para dizer aos irmãos o seguinte: que embora os discípulos de Jesus foram vistos e os crentes têm que serem vistos praticando as boas obras, entenda isso, irmãos. Os discípulos foram vistos praticando as boas obras, praticando justiça. E os crentes também, e os cristãos, verdadeiramente, eles têm que ser vistos praticando as boas obras, porque ele vai ser diferente. Ele não vai ser visto porque ele pratica boas obras, ele vai ser visto porque ele é diferente do mundo. Então, embora, irmãos, as pessoas que são transformadas verdadeiramente, elas devem ser vistas praticando a justiça, as boas obras, elas não devem fazer essas boas obras com o objetivo de serem vistos. Você entendeu a diferença? Um cristão verdadeiro, irmão, ele faz uma boa obra, mas não com o objetivo de alguém estar olhando para ele. Ele faz porque é uma prática do cristão. Ele faz porque é uma ordenança de Deus praticar o bem, ser justo. A intenção dele é dar glória a Deus através da justiça. A intenção do cristão que pratica a boa obra, que pratica a justiça verdadeira, não é se demonstrar perante a sociedade. Ou fazer uma autoproclamação dele diante do ministério ao qual ele frequenta, ou perante a igreja a qual ele preside, ou perante os irmãos que os rodeiam. Não, o cristão verdadeiro ele pratica a justiça e muitas vezes as pessoas nem sabem. Quem sabe é só aquele que está recebendo. Muitas vezes as pessoas veem praticando a justiça, mas ele não quer nem saber o que a pessoa está pensando dele ou não. É isso, irmãos. Ele não leva em conta, o objetivo dele não é ser visto, mas é glorificar a Deus através da justiça. Então, irmãos, em primeiro lugar que eu quero deixar claro aqui aos irmãos, é que nós não devemos ser hipócritas. Porque Jesus nos está mostrando aqui que a prática da boa obra, ela não depende só da prática, mas também da motivação. E esse é o nosso segundo tópico desse versículo 1. A motivação da justiça. Porque quando ele fala, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante do homem, com o fim de ser desvisto por eles, ele está dizendo aqui, ó, se vocês fazem boa obra com a motivação de ser visto por eles,
está dizendo que você está sendo hipócrita, irmão. Uma pessoa, irmãos, que exerce uma espiritualidade ou busca uma espiritualidade exagerada para ser vista pelos homens, a gente tem, como Jesus Cristo disse aqui, o pressuposto de que ele quer ser aprovado pelos homens. A pessoa que busca ser espiritual demais, falando demais como um religioso, um teólogo, irmãos, isso não adianta se a motivação está errada. Porque Jesus está dizendo aqui, que esses que fazem com o fim de ser visto por eles, se as pessoas buscam fazer as boas obras ou praticar a justiça espiritual com o propósito de ganhar a aprovação dos homens, irmãos, ao invés de se revertir de humildade, eles não estão agradando a Deus. A justiça praticada que Jesus nos ensina no capítulo 5, versículo 10, e que ele nos mostra que tem que exceder no versículo 20 do capítulo 5, ela nada tem a ver com a justiça praticada pelos hipócritas, pelas pessoas que não são transformadas pelo Espírito Santo, que não mudam, que não nascem de novo. Porque, irmão, só é possível fazer essa justiça se você nascer de novo. Não pense que alguém é bom só porque ele tem um coração bom, porque o próprio Jeremias vai dizer que enganoso é o coração do homem. Tudo que nós fazemos de bom, irmãos, como cristão, transformado, vem de Deus, vem do Espírito Santo. Porque senão não teria diferença nenhuma entre a boa obra praticada por um cristão e a boa obra praticada por um satanista. Percebeu, irmãos? Porque boa obra não é o que leva a Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui. Aquele que nasceu de novo, aquele que é transformado pelo Espírito, ele faz a boa obra com humildade, com o único fim de agradar a Deus. Ao contrário dos outros que agem com soberba e na contramão do verdadeiro sentido espiritual da justiça. Sabe por quê, irmãos? Porque você ser justo tem uma recompensa. Lembre lá do versículo 10. Bem-aventurado aos que praticam a justiça. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Olha o que Jesus está dizendo aqui no versículo 1. Se você faz isso com o fim de ser visto por eles, então vocês não terão galardão junto ao vosso Pai. O que ele está dizendo aqui? Que vocês não alcançarão o reino de Deus. Então, irmãos, a motivação da justiça é o foco. Porque se você é motivado em agradar a Deus, se você é motivado pela humildade, se você é motivado pelo Espírito Santo de Deus, você terá uma recompensa. Que é isso que ele diz: de outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Então, aquele, irmãos, que pratica a justiça para se autopromover, ele não terá o galardão, o reino de Deus. Deus não requer apenas a ação certa, mas também, irmãos, a motivação certa. Perceberam aí? O quão difícil é, irmãos? Jesus nunca prometeu que seria fácil. Irmãos, no meu e no teu coração, tem soberba sim. Tem vontade de ser elogiado sim. E não vamos ser hipócritas em dizer que não. Quem é de você, irmão, que não gosta de receber um elogio? Quem é de você, meu irmão e minha irmã, que não tem uma ambição por algo?
Mas a nossa ambição, ela não pode se tornar soberba. E o nosso ego não pode se tornar egocentrismo. Então, irmãos, a ação certa depende da motivação certa. Aquelas pessoas, irmãos, que não entendem isto e ostentam justiça para ganhar aplausos. Aquelas pessoas que ostentam justiça para se autopromover, ganhar aplausos dos homens, não receberão nenhum galardão da parte de Deus. Pastor, mas você está sendo radical demais. Está aí, ó, lê o versículo. Não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Jesus está dizendo que pode ter ou não pode ter, está dizendo que não terá. E a palavra de Deus é clara, irmãos, ela é sim ou não. Então, se você faz isso com a motivação errada, você não terá. Não terá parte no reino dos céus. Percebeu, irmãos, o quanto que é forte isso? Percebeu, irmãos, o quanto que isso é atual? Irmãos, quantos de nós já fizemos isso? Eu falo porque eu não sou hipócrita, irmãos. Antes de eu conhecer Jesus verdadeiramente, de ser transformado, de nascer de novo, muitas vezes, talvez eu até praticava algo legal, mas com o motivo errado. De as pessoas acharem, o Rafael é bom. Olha, o Rafael fez mesmo, o Rafael é uma pessoa... Está entendendo, irmãos? Irmãos, nossa natureza é caída, é pecaminosa. Nós somos raça caída, irmãos, pecadores, miseráveis. A gente não vale nada. A gente não vale nada se não estivermos com Jesus Cristo. Nós não valemos nada, irmãos, se não formos transformados por Jesus, se não nascermos de novo, através do arrependimento, dos frutos do arrependimento, do Espírito Santo de Deus e dos frutos do Espírito. Então, tudo de bom que praticarmos depois de sermos transformados, não é porque nós somos bons, é porque Jesus é bom e é Ele que nos abre o coração à prática de boas obras, com a intenção certa, com a motivação certa. Porque, irmão, o mundo é cheio de pessoas que praticam obras que aparentemente são boas. Mas quem vai julgar isso é Deus, irmãos. Porque se a motivação não for a correta, não terá parte do reino de Deus. Não terá galardão do reino de Deus. Porque não é a obra que leva para o céu. Porque se fosse obra, irmãos, passaria a ser mérito. E o mérito da salvação é única e exclusivamente de Jesus Cristo. Com seu sacrifício e com a sua graça imeritória. Nós não merecemos. Percebeu, irmãos? Percebeu aí a diferença? Aqui é algo muito profundo, irmãos. Aqui é algo que nós temos que vigiar de dia e de noite. Porque Ele está mandando a gente nos guardar. Ele está falando com os discípulos. Guardai-vos. Então eu e você, meu irmão e minha irmã, temos que tomar cuidado todos os dias com o que nós estamos fazendo e qual é a intenção de que estamos fazendo. Pare e pense, irmãos. Qual é o motivo? Não se deixe levar pela carne. Busque a Deus. Lembrando, irmãos, que a pessoa que nasceu de novo, ela não se tornou glorificada. Ela ainda tem a raça caída. É uma briga constante entre a carne e o espírito. Mas aí depende de quem você vai alimentar mais. Se você busca Jesus, se você lê a palavra, você vai entender. Se você ora, se você busca intimidade, você vai entender. Agora não quer dizer, irmãos, que você hoje é cristão
e nasceu de novo, que você não vai tender a fazer algo por seu benefício. Pelo contrário, é uma luta, irmãos. Quantas pessoas não têm tropeçado nessas áreas? Então, quando ele diz guardai-vos, irmãos, ele fala, olha, toma cuidado. Como mesmo a palavra de Deus diz, aquele que pensa que está de pé, cuidado para não cair. Pensa, cuidado. Aqui, irmãos, é uma luta constante. Enquanto não formos para a glória, nós temos que nos guardar. Nos livrar da aparência do mal. Vão vir muitas ofertas, irmãos. Muitas vantagens que aos olhos dos homens são imperdíveis. São indispensáveis. Mas nós sabemos que o nosso foco não é esse, não é verdade? Nosso foco é o céu. Amém? Vamos então agora para o versículo 2 ao 4, que fala da verdadeira espiritualidade em relação aos homens, que é o exercício de misericórdia com os necessitados. Jesus está falando aqui das esmolas. Nós vimos aqui, que quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Olha aí, Jesus falando daqueles que fazem as coisas querendo mostrar, chamando de hipócritas e dizendo que já receberam sua recompensa. Irmãos, eu quero trazer um fato aqui, que talvez os irmãos até conheçam ou não, mas é de minha obrigação trazê-lo, que isso aqui era de fundamental importância aos judeus, irmãos. Eram 3 obrigações primordiais para a religião judaica. Aqueles que eram piedosos mesmo, que levavam afinco a lei de Deus, 3 obrigações primordiais, que era dar esmola, orar e jejuar. Então todo judeu piedoso da época de Jesus até hoje, o judeu que não acredita em Cristo, ele ainda tem isso como obrigação, de dar esmola, orar e jejuar. Não que isso seja errado, mas que o primordial para ir para o céu é crer em Cristo, Então por isso que eu estou dizendo dos judeus até hoje. Então, irmãos, essas 3 coisas eram sagradas na religião judaica. Mas vocês percebam aqui no versículo 2 que Jesus está dizendo que mesmo o sagrado para os judeus foi corrompido. Então tudo aquilo, irmãos, que os judeus consideravam como sagrado, de primordial, com o tempo vinha sido corrompido pela motivação do homem, pelo egoísmo, pela ganância, pela soberba. Irmãos, a misericórdia é uma expressão de legitimidade, irmãos, de uma pessoa cristã. Como assim, pastor? Eu acabei de dizer para os irmãos que a esmola, a misericórdia, era um dos requisitos mais importantes da espiritualidade judaica. Os judeus, eles davam dinheiro aos pobres, as esmolas aos pobres, era mais do que uma obrigação, era um dever sagrado. O socorro aos necessitados pelos judeus era uma expressão verdadeira de fé. Porém, irmãos, para o cristão, ele não é só uma obrigação, ele é uma expressão legítima de que você realmente crê em Cristo. Quem ama Deus, irmãos, prova isso amando o próximo. Quem um dia foi alvo da misericórdia, irmãos, divina, hoje é instrumento da misericórdia ao próximo. Eu e você, irmãos. Nós que estamos ouvindo essa palavra aqui hoje,
que somos agraciados e temos a oportunidade de aprendermos da palavra, um dia, outrora, estivemos no mundo. Poucas pessoas tiveram a oportunidade de nascer dentro do Evangelho e viver a vida conforme o Evangelho verdadeiro. Mas Deus teve misericórdia de nós e nos arrancou desse mundo caído, perverso, egoísta, ganancioso. Então aquela pessoa que foi alcançada pela misericórdia, ela é misericordiosa. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que o homem é salvo pelas obras de caridade. Mas o salvo, irmãos, ele evidencia a salvação por meio das suas obras de caridade. Então é aquele negócio, irmãos. Nós somos salvos pela graça. Nós não somos misericordiosos para ir para o céu. Nós não somos piedosos. Nós não somos instrumentos de misericórdia para ir para o céu. Pelo contrário. Hoje, nós somos instrumento de misericórdia porque vamos para o céu. Porque somos salvos por Cristo Jesus. Porque fomos transformados. É o que Tiago fala lá em sua epístola, lá em sua carta. Ele fala assim: me mostra a sua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. Então o que Tiago está dizendo? Olha, se você acha que as suas obras te salvam, eu vou te mostrar que eu pratico as obras porque eu tenho fé. Porque eu creio. Não é a obra que leva ao céu, é o céu que te transforma ao ponto de fazer a verdadeira obra. Entendeu, irmãos? Então, o homem não é salvo pela caridade, mas a evidência da salvação é a caridade. A salvação não é pelas boas obras, irmãos, mas para as boas obras. O que causa a salvação é a graça. A fé é um instrumento. E as obras é o resultado. Entendeu, irmãos? A salvação é por intermédio do que Jesus fez, o sacrifício. Aquilo foi graça, que não é nada imerecido. Que não é nada merecido, é algo imeritório. E para nós termos acesso a essa graça, nós temos que ter fé, que é um instrumento que vem pela palavra. E as boas obras são resultado dessa fé. Isso tudo aqui é um pacote, irmãos, do cristão verdadeiro. Outra coisa, irmãos, que eu quero deixar claro. A misericórdia, irmãos, as boas obras, é uma prática que ela é esperada do cristão. Vamos ler lá o versículo 2 de novo? Jesus disse assim: quando, pois, deres esmolas... Olha o que Jesus está dizendo. Quando, pois, deres esmolas... Jesus não está dizendo aqui, se deres esmola. Ele não está dando uma condição que você pode dar ou não esmola. Ele está dizendo, quando, pois, deres esmola. Por quê? Porque um cristão verdadeiro, irmãos, ele é misericordioso. Com isso, irmãos, Jesus aqui está afirmando que o que se espera de um cristão é a misericórdia, porque Cristo foi misericórdia com ele, foi misericordioso com ele. Um coração, irmão, regenerado, prova a sua transformação em atos de misericórdia. O cristão, irmãos, ele tem o coração aberto. Ele tem o bolso aberto. Ele tem as mãos abertas. Ele tem a casa aberta. Aqui esmola não é só no sentido de dinheiro também, mas no sentido de ajudar no que necessita. Percebeu, irmãos? Jesus não está dando condição, ele está dando obrigação. Quando, pois, não se... Então, a prática da esmola já é algo esperado pelo cristão. Porque uma pessoa que foi alcançado pela misericórdia, ele é misericordioso.
Versículo 2 também mostra aqui que a misericórdia ela não pode ser com a intenção de ostentar, né? Quando ele diz como fazem os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem justificados e glorificados pelos homens, né? Então a prática da misericórdia, irmãos, não pode ser ostentatória, como nós vimos no versículo 1. Não é suficiente fazer a coisa certa, mas também com a motivação certa, como já falamos aqui. Dar esmolas e depois tocar trombetas, chamando a ostentação para si, é como uma espiritualidade hipócrita, farisaica. Isso não tem nada a ver com o cristão. Chama a tua atenção a isso hoje, irmãos. Chama a tua atenção a isso hoje porque Jesus Cristo ele não está falando aqui com qualquer pessoa, não. Ele está falando com a tua igreja, com um povo que se diz santo, com um povo que se diz igreja, que se diz cristão, que se diz amar a Deus. Quantos de nós, irmãos, temos feito as boas obras, mas com as intenções erradas? Quantos de nós temos feito as boas obras, mas tocando trombetas, chamando os irmãos para ver o que a gente fez? Quantos irmãos ajudam a igreja e nos corredores da igreja falam: olha, se eu não tivesse aqui, essa igreja não andava para frente. Ela depende da minha oferta. Ela depende da minha esmola. Ah, não, tem 3 casais ali que só vivem porque eu ajudo. Muitas das vezes expondo essas pessoas ao ridículo, ao ponto de filmar as pessoas para se vangloriar. E eu não estou dizendo aqui, irmãos, que o ato de filmar uma ação social é algo hipócrita. Eu estou dizendo aqui que a sua intenção de filmar tem que ser a certa, para a glória do reino de Deus, prestação de contas à igreja a respeito do ministério que você tem. Não para que as pessoas achem que você é boa ou que você tem um coração bom. Jesus Cristo está sendo tão radical nisso que ele está nos falando aqui que a gente não pode falar nada. Deixe quieto. Quem tem que ver o que você faz é Deus. Não ficar tocando trombeta aí na igreja ou no meio da rua, dizendo com um e com o outro o que você faz ou deixa de fazer para as pessoas. Isso é o que mais a gente vê hoje, irmãos. As pessoas buscam fama em cima daquilo que é sagrado. As pessoas buscam evidências, as pessoas buscam aplausos, as pessoas buscam que sejam massageados o seu ego em cima daquilo que é sagrado para Deus. Lembre-se que a verdadeira religião de Cristo é cuidar dos órfãos, das viúvas e das pessoas que têm necessidade. Essa é a verdadeira religião. Aqui ninguém está pregando placa de igreja, não. Mas é cuidar dos órfãos, das viúvas e das pessoas com necessidade com a motivação certa. Não com autopromoção. É por isso que eu digo, irmãos, isso aqui só está apto a fazer aqueles que nasceram de novo. Aqueles que são verdadeiramente cristãos. Aqueles que tentam cumprir ali todos os dias, do versículo 1 ao versículo 12 do capítulo 5 das Bem-aventuranças, que tentam ser sal da terra, ser luz do mundo, que tentam entender a lei como Jesus explicou, que buscam praticar a justiça de verdade. Aqui eu não sou julgador de igreja ou de irmão, não. Aqui eu estou falando para os irmãos a verdade, porque eu não posso ser omisso na verdade, irmãos. E o que mais nós temos visto, irmãos, é pessoas dentro das igrejas, pastores, líderes, que se dizem líderes, que se dizem cristãos, pessoas dentro das igrejas que se dizem cristãos, mas que são lobo em pele de cordeiro,
que estão ali para distorcer tudo aquilo que Cristo ensinou, que usam da palavra de Deus em seu próprio benefício, em seu próprio bel prazer, para sua autoexclamação. E aqui eu não estou dirigindo a placa nenhuma de igreja, é todas. E aqui eu não estou dizendo que quem está fora da igreja não pratica o bem de verdade, porque tem pessoas, irmãos, que conhecem a Cristo, mas ainda não tiveram a oportunidade de ouvir uma palavra bíblica, cristocêntrica, e ir para uma igreja, se converter, ou até estão decepcionadas com esses falsos crentes que dizem que são e roubam e abusam da ignorância das pessoas, abusam da ingenuidade das pessoas. Então, irmãos, eu não estou tirando a responsabilidade aqui da pessoa, não, mas o líder ele vai ser mais cobrado, irmãos. Aquele que conhece, ele vai ser mais cobrado. Então, irmãos, quem define a intenção do coração é só Deus. Eu não tenho como falar se aquela pessoa está fazendo certo ou errado, porque eu não conheço o coração dela. Mas Jesus, irmãos, como ele disse a Jeremias, desde o ventre da tua mãe ele já te conhecia. Antes de você ser gerado, ele já te chamava pelo nome. Ele é o Cordeiro imolado desde a fundação do mundo. A ele toda a honra e toda a glória. Ele é onisciente, irmãos, ele sabe de tudo. Então que nós possamos nos guardar, que nós possamos fazer isso com a intenção correta. Porque, irmãos, Jesus está sendo bem claro aqui, que aqueles que tocam trombetas, aqueles que buscam a recompensa para o seu próprio ego, aqueles que praticam a misericórdia que ostenta, só tem recompensa dos homens e não de Deus. Versículo 2 está aí, ó. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. O hipócrita, irmãos, é a pessoa que desempenha um papel num palco como se fosse outra pessoa. Ele faz um papel teatral ali. Irmãos, tem um teólogo chamado Robert Monse, que ele diz assim: é mais fácil alguém fazer de conta que é reto do que ser reto de verdade. Você entendeu aqui o que ele quis dizer? É mais fácil alguém fingir algo do que fazer isso de verdade. Por quê? Porque, irmãos, para fazer de verdade tem que nascer de novo. Tem que ter o Espírito Santo. Não é fácil, irmãos. Jesus está dizendo aqui que a recompensa do hipócrita, irmãos, que faz propaganda do seu próprio feito, é receber aplauso. Só isso, nada mais. Nada mais, irmãos. Existe uma palavra grega que é usada nesse versículo aqui que se chama que é apeco, ou apeco, no sentido de pagamento completo com valor total recebido. Então, tudo o que ele ia receber era só aquilo, aplausos. Era como se fosse um recibo daquilo que ele tinha feito. Então, irmãos, aquelas pessoas que ostentam, que usam o sagrado para benefício próprio, é como se Jesus estivesse dizendo: já recebeu o recibo do que você fez, já tá pago, já, tá? Eu não devo nada a você, porque as pessoas já te pagaram. Que é um recibo dos homens. E perceba, irmãos, é algo raso perante a recompensa que ele poderia ter recebido por Deus.
No versículo 3, irmão, Jesus Cristo vai dizer: tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Por que Jesus está dizendo isso? Ele está dizendo isso, irmãos, para te mostrar que o cristão ele é misericordioso e toda misericórdia que ele pratica de verdade tem que vir com discrição. Seja discreto, irmãos. O cristão, irmãos, verdadeiro, ele não dá ao pobre para ser visto ou para ser exaltado. Mas dá para aquele pobre, aquela pessoa que necessita, para que ela seja suprida na necessidade dela. E para que Deus seja glorificado através daquela misericórdia, daquela justiça. Discrição, irmãos. Não vai olhando para um lado e para o outro para ver se alguém está vendo, não. Não arranca no meio do povo aquilo que você queria dar a alguém que é pobrezinho, não. Não leva à humilhação aquela pessoa. Você não pensa, irmãos, que uma pessoa que passa por dificuldade, que mora na rua, ou que é pobre, ou que passa por um problema que necessita de uma ajuda, ele ser exposto não já é humilhação o suficiente? Ele já está naquela situação, não já é humilhação o suficiente? E ainda mais ser exposto, ainda mais convidar pessoas a ver, ainda mais tentar se promover em cima daquilo. Irmão, seja discreto. Irmãos, tenha misericórdia. Imagine você, irmãos, pai de família, hoje, que talvez tenha condição de sustentar a tua casa. Um dia, precisar, e vir aqui uma pessoa com um aparato igual um canal de televisão, uma reportagem cinematográfica mostrando que está te ajudando, e a tua vergonha, você vai ser grato? Vai aceitar? Vai, mas me diz se você não vai ficar com vergonha. Então vamos ser discretos, meu irmão. É isso que Jesus está dizendo, seja discreto. Que a tua mão esquerda não veja o que a tua mão direita dá. Discrição. E no versículo 4, irmãos, ele vai dizer o porquê de tudo isso que ele está falando. Para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Então, irmãos, Jesus está dizendo aqui que ao você praticar a justiça de maneira correta, com a motivação correta e com discrição, você vai receber a recompensa de Deus. Aquilo que é feito ao próximo, irmãos, em secreto, longe dos holofotes, longe da ostentação, longe do egocentrismo, da ganância, recebe de Deus, que vem em secreto, a verdadeira recompensa. E aqui, irmãos, eu não estou falando de você se esconder da humanidade para entregar uma esmola. Mas é você, irmãos, fazer isso com a motivação correta. Porque você pode chamar um irmãozinho num canto, ou ir na casazinha dele num canto, e alguém por acaso vê ali, mas Deus conhece seu coração e sabe da motivação. É isso que eu estou dizendo aqui. Aqueles irmãos que é feio, aqueles irmãos que praticam a justiça e que são misericordiosos, porque é uma obrigação do cristão ser misericordioso, sem motivo próprio, sem ostentação, com a motivação correta, discretamente, ele vai receber a recompensa. Porque o Pai, que nos vem em secreto, nos dará a verdadeira recompensa. E qual vai ser essa recompensa, pastor Rafael? É fácil, irmãos. Versículo 10 do capítulo 5. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, irmãos, você que pratica isso, você é verdadeiramente cristão. E a recompensa, meu irmão, está no céu. Não espere
Não espere que a pessoa que recebeu te recompense ou gratidão dela por isso. Não espere gratidão dos outros por isso. Não espere ser aplaudido por isso. Porque gratidão, irmãos, é algo do Espírito Santo. Misericórdia é algo do Espírito Santo. Muitas vezes você pode ajudar uma pessoa que Deus manda você ajudar, e aquela pessoa depois ela muda de situação e nem grata a você é. Mas se você for cristão, irmãos, você não vai esperar a gratidão dela. Porque a gratidão, ela depende de algo. Ela depende de mudança de vida. Depende de o Espírito Santo verdadeiramente habitar ali. Porque como eu acabei de dizer aos irmãos, só aqueles que são alcançados pela misericórdia de Deus e são transformados pelo Espírito Santo, eles são misericordiosos com a intenção verdadeira. Não para ser salvo pelas obras, mas para ser salvo pela graça, por intermédio da fé e com resultado praticando as boas obras. Amém, irmãos? E com isso, irmão, nós finalizamos o estudo de hoje. E eu chamo você, meu irmão e minha irmã, para uma análise interna. Eu não posso saber o que você faz. Eu não conheço o teu coração, mas Deus conhece. Como é que você tem praticado as suas obras? Você tem sido cristão verdadeiro? Ou você tem feito isso com alguma intenção a mais? As pessoas têm te exaltado pelo que você faz? Você tem sentido bem com isso? Cuidado. Cuidado, porque senão talvez seu recibo já tenha sido esse. Não estou dizendo aqui que é proibido alguém te dar, ser grato a você, te exaltar por uma coisa que você fez, mas com a intenção certa. Qual é a intenção que você tem feito? Você tem sido misericordioso? Porque aqui Jesus está falando quando, pois, deres esmola. Ele não está falando se deres esmola. Lembre que Deus foi misericordioso com você, meu irmão. Você tem sido misericordioso? Você tem se guardado de exercer a justiça com ostentação? Analise, irmãos. Eu e você temos que espelhar Cristo. E temos feito isso ou temos espelhado a nossa própria ganância, o nosso próprio eu, a nossa própria soberba? Amém? Que Deus nos abençoe, né? Nós vamos para o intervalo e logo mais nós voltamos com as considerações finais, a leitura ali do chat da rádio e oração, e depois eu vou colocar o hino que eu prometi aos irmãos. Amém? Vamos para o intervalo e já já nós voltamos. Deus abençoe. Esse é o seu programa Caminho e Verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. E esse é o seu programa Caminho e Verdade. Toda segunda, quarta e sexta-feira, aqui na sua rádio Voo Livre. Sólida Vidros, qualidade nos produtos e no atendimento. Distribuidora de espelhos, vidros comuns e vidros fantasia, além de alumínios, acessórios e artigos decorativos. E também faz bisotê, lapidação, furos, cortes e recorte. Tudo isso você encontra na ADE. Conjunto 08, lote 06, em Águas Claras, Brasília, Distrito Federal. E o ponto de referência da localização é a Avenida Principal, sentido Águas Claras. Fone para contato 61 30 21 14 93, 30 44 67
5509 e atende por WhatsApp 5561-999775586 ou 996150060. Sólida Vidros, há mais de 10 anos no mercado de distribuição de vidros e qualidades e excelência no atendimento. Sólida Vidros é só em Brasília. Você está ouvindo o programa Caminho e Verdade. Pois bem, irmãos, estamos de volta então com o nosso programa Caminho e Verdade. Somos gratos a Deus aí por mais essa oportunidade de termos aprendido mais com o Senhor, aprendido mais dessa palavra maravilhosa que tem nos edificado, que tem nos transformado, que tem nos orientado, não é? Irmãos, Deus é maravilhoso e a sua palavra é grandiosa, irmãos? Maravilhoso. Então hoje nós estudamos o capítulo 6, do versículo 1 ao 4 do Evangelho de Jesus conforme Mateus. Provavelmente na semana que vem nós veremos do versículo 5 ao 18, que o tema é a oração. Amém, irmãos? Então vamos dar uma olhada aqui no chat da rádio, ver quem aqui começou. Aqui quem começou foi a nossa irmã Judete. Graça e paz, irmãos. Que Deus continue usando o seu servo, pastor Rafael, como instrumento para nos transmitir a palavra viva. Deus abençoe a nossa irmã Judete, que é a minha mãe, Graças a Deus pela tua vida, minha mãe. Nossa irmã Eliane também, a paz do Senhor. Pai do Senhor, nossa irmã Eliane. Pastor Marconel também colocou aqui graça e paz a todos. Na escuta para mais um estudo abençoado com o pastor Marconel, pastor Rafael, perdão. Agradeço, pastor Marconel, que Deus abençoe. Eu coloquei aqui também graça e paz aos irmãos. Minha irmã Elisângela, de Águas Lindas, aqui pertinho aqui do Distrito Federal. A paz do Senhor a todos. Nosso irmão Hugo, a paz do Senhor. Nosso irmão, como é que o senhor está? Tudo bem, Grato a Deus pela tua participação aqui. Fico feliz, viu? Está aqui nossa irmã Judete de novo, irmã Elisângela. Irmã Cláudia, que é a minha esposa, que é a minha companheira, que está aqui nos bastidores sempre me orientando e me ajudando. Glória a Deus pela tua vida, minha esposa. A minha irmã Elisângela colocou aqui que ama aprender da palavra. Amém, minha irmã. Muito bom. Nossa irmã Rívia Bispo, boa tarde, com alegria e paz a todos os irmãos. Boa tarde, irmã, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. É um prazer tê-la aqui. Nosso irmão Hugo aqui colocando verdade, Os irmãos aqui comentando. Nossa irmã Rívia comentando aqui, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós, irmã? Deus é maravilhoso. Nosso diretor, pastor Sidney Castro, está aqui também. Paz a todos, estamos na escuta. Para nós é uma honra, pastor Sidney, estar contando aí com a tua presença, ouvindo aqui ao estudo. Nosso irmão Jales, glória a Deus, boa tarde, a paz do Senhor. O irmão Jales, que é marido da nossa irmã Eliane, glória a Deus. Nossa irmã Elisângela aqui comentando. Nossa irmã Judete também colocando que ainda bem que Jesus nos conhece por dentro. Realmente, o ser humano pensa que está enganando os outros e quem está sendo enganado é o próprio, com certeza. É verdade, Deus, nada fica oculto aos olhos de Deus, não é? Nossa irmã Judete comentando aqui que Jesus disse que bom era só o Pai, realmente, naquela passagem ao qual o jovem rico chega e questiona Jesus: bom mestre, o que eu faço para ir para o céu, E Jesus fala assim: bom, por que me chama de bom? Bom é só o Pai que está no céu, Naquele momento ali, Jesus estava querendo saber se ele estava reconhecendo ele como Deus ou se ele estava confundindo ao chamá-lo de bom, Jesus Cristo ali está indagando neste caminho aí. Mas Judete colocando aqui, temos que viver buscando nascer novamente para ter o caráter de Jesus. É isso.
Irmã Bruna, paz do Senhor a todos. Muito bem, irmã Bruna, paz do Senhor. Nossos irmãos aqui comentando, buscando sabedoria do reino. Pastor Marco Anel colocou aqui, forte, mas é verdade. Que Deus tenha misericórdia de nós e que o Espírito Santo nos transforme a cada dia. Verdade, pastor. Todos os dias temos que buscar. Nossa irmã Gildete colocou aqui que se não fosse pela misericórdia de Deus, nós já estaríamos consumidos. Glória a Deus. Nossa irmã Cláudia aqui colocou, né, os sinônimos aqui de hipócrita no português: enganador, fingido, santarrão, dissimulador, insincero, mentiroso, ardiloso, articuloso, charlatão, enganoso, enrolador, farsante, fingidor. Rapaz, tem muita coisa aqui. Impostor, usório, né? Nós vimos que no grego é ator, né? Que ele usa todos esses artifícios aqui para fazer um papel que não é ele mesmo, né? Glória a Deus. Justamente isso, minha esposa Cláudia. Viver o Evangelho é matar a nós mesmos todos os dias. É verdade. Como precisamos ouvir o Evangelho para nos libertar. Glória a Deus, irmãos. Nossa irmã Gildete colocou aqui que ainda bem que Deus sonda os pensamentos e os corações. Irmã Rívia também colocou verdade. Nossa irmã Rívia citou aqui o versículo 3, ao qual nós falamos agora há pouco, né? Por isso que fala que dá com a mão direita o que esconde com a mão esquerda. É verdade, irmão. Isso, Mateus 6,3, justamente. Hoje nós vimos do 1 ao 4. Irmã Rívia agradecendo, nossa irmã Elisângela também. Diz que como nós já sabemos disso, mas precisamos ouvir para que nos lembremos, é verdade. É por isso que Jesus disse que nós temos que guardar a palavra na tábua do coração. E lá seria impossível de esquecer, né? Irmã Rívia, Jesus está voltando, Maranata, nossa irmã Elisângela. E nossa irmã Cláudia colocou aqui que é o oposto de hipócrita, né? Que é leal, sincero, confiável, consciencioso, correto, decente, digno, escrupuloso, caprichoso, fiel, franco, honesto, honrado e íntegro. Glória a Deus. Esse é o justo ao qual Jesus se refere, né? Que Deus nos ajude. Nossa irmã Gildete colocando aqui. Glória a Deus. Fazer algo tem preço, tem dor. Nossa irmã Elisângela colocando aqui, Deus abençoe. Pastor Rafael por essa palavra. Que Deus abençoe a todos nós, irmãos, por estarmos aqui, né, ouvindo a palavra de Deus. Pastor Marco Anel colocou aqui verdade. Pastor, glória a Deus. Que Deus abra os nossos olhos para percebermos que ajudar é obrigação. E essa obrigação deve ser feita como Jesus nos orientou. Justamente, pastor. Esse é o foco do estudo, né? Jesus, ele não dá opção ao cristão de querer ajudar ou não. Ele disse, e quando for ajudar. Ele não disse se for ajudar, né? Versículo 2, e quando for ajudar. Então é uma obrigação, e a maneira correta é com a intenção correta. Glória a Deus. Nosso irmão Hugo aqui colocou nossa como passou rápido. Glória a Deus. Nossa irmã Judete aqui também dando glória a Deus. Irmãos, eu sou agradecido a Deus por tudo isso. Pastor Sidney aqui já disse que estava compartilhando, né? Estava aqui acompanhando. Irmãos, eu que sou grato a Deus. Grato a Deus por cada um dos irmãos, né? Cada uma das mensagens aqui ditas no chat. Aos irmãos que não puderam dizer também alguma mensagem no chat aí porque estão no seu horário de trabalho. Nós sabemos disso, né? Sabemos das impossibilidades, mas só de você ter escutado a palavra do Senhor, né, já é de grande valia. Nosso irmão Jales colocou aqui amém. Então amém, meus irmãos. Glória a Deus, né? Quero desejar aí então um ótimo fim de tarde a todos. Que Deus nos abençoe. Que Ele nos, né, livre de todo homem, de toda mulher do coração enganoso, se assim for da vontade dEle. Iremos agora finalizar. Nosso irmão Hugo também aqui desejou um amém. Iremos finalizar agora com a oração. E eu peço aos irmãos para que fiquem e escutem um hino que virá posterior, que fala do amor ao próximo, que fala também da misericórdia de Deus. Vamos orar, agradecer a Deus com esse estudo maravilhoso e até a próxima semana, irmãos, se assim Deus permitir.
Não esqueça que durante a semana temos programas ao vivo, das quartas, terças, quartas, quintas e sextas e sábados e domingos. Temos programas aí. Fique à vontade para estar conosco. Amém, irmãos? Nossa irmã Cláudia deu amém. Nosso pastor Sidney aqui também. Estudo é tudo de bom para a alma. Glória a Deus. Vamos orar e agradecer a Deus. E logo depois o hino. Amém? Vamos orar. Senhor, Pai, mais uma vez, Pai, entramos na Tua presença nessa tarde. Mais uma vez entramos na Tua presença, Pai, porém agora para Te agradecer por cada palavra aqui ministrada, por cada comentário aqui entoado, por cada louvor, por cada coração aqui contrito, por cada irmão que acompanhou e por cada irmão que irá acompanhar posteriormente. Deus Todo-Poderoso, não temos como ser grato a Ti por tudo isso que tem feito em nossas vidas. Pai, sabemos, Pai, que os dias não têm sido fáceis. Sabemos, Pai, que o mundo tem sido assolado por falsas doutrinas, falsos profetas, por pandemias, por ódio, vingança, como a Tua palavra diz, enquanto mais a iniquidade aumentasse, o amor se esfriaria. E nós já estamos vendo isso, Pai. E estamos clamando a Ti, Pai, clamando para que nos redargue a Tua palavra, nos fundamente, para que nós possamos não ficar desapercebidos, mas que nós possamos ser como as noivas que estavam alertas, como os trabalhadores que trabalharam alerta. Que nós possamos, Pai, compreender e discernir cada palavra e os seus sinais e viver, Pai, em santidade de acordo com a Tua palavra. Pai, eu não sei o que o irmão do outro lado está precisando, mas o Senhor conhece a vida de cada um e o coração de cada um. Faça aquilo que for necessário para que ele Te conheça, para que ele Te reconheça e para que ele Te obedeça. Que não seja feita a vontade do coração dele, mas aquilo que ele precisa para ir para o céu. Tanto na vida dele quanto na minha e na nossa vida, Pai. É isso que eu Te peço, Pai. Nos dê uma semana de acordo com a Tua vontade. Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Todo mundo necessita, nessa vida, seja lá quem for, ter a coisa mais bonita, que é o verdadeiro amor. Eu também busquei bastante esse sentimento e assim por lugares tão distantes, quase que eu cheguei ao fim. Mas eu não deixei de crer de um dia
encontrar amor. Só encontrei em meu Jesus amor. Só Ele mostrou com seu sangue derramado lá na o amor traz um sorriso e faz a vida renascer. Faz do inferno paraíso, traz um novo amanhecer. Eu também busquei bastante esse sentimento e assim, por lugares tão distantes, quase que eu cheguei ao fim. Nunca então deixe de crer de um dia encontrar amor, amor. Só encontrei em meu Jesus amor. Só Ele mostrou com seu sangue derramado lá na cruz. Amor, só encontrei em meu Jesus amor. Só Ele mostrou com seu sangue derramado lá na cruz.